As quartas de final da Champions League começaram e o Bayern de Munique venceu o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu por 2-1. É um jogo de tempos bem diferentes, né? O primeiro tempo de um Bayern dominante, que poderia ter feito bem mais do que 1-0, poderia ter um placar bem mais confortável, apesar das chances desperdiçadas pelo Real Madrid, com grandes defesas do Neuer, a gente vai chegar nisso. E um segundo tempo em que o Real Madrid melhora, diminui o placar, que chegou a estar 2-0, vai para 2-1 e o Real termina jogando melhor, com possibilidade de empatar, o que não seria nenhum absurdo. Dá para perceber como as coisas mudaram de um tempo para o outro. A gente vai destrinchar um pouco disso e, claro, falar da gigantesca atuação de um indivíduo de 40 anos de idade chamado Manuel Neuer, do Olise, e do lado do Real, Mbappé e Vini. Ali a gente vai entender como foi o jogo para os dois, principalmente do Vini, que teve uma atuação ruim. Cara, o primeiro tempo é de manual do Bayern de Munique, né? Impressionante a intensidade, a pressão alta, o volume de jogo do time do Company, pressionando o Real Madrid de um jeito que o Real, obviamente, até se sente confortável em passar por essa pressão em vários momentos da temporada. O Real se adaptou a jogar assim em vários momentos e não se desesperar com isso. Só que a pressão do Bayern estava muito insistente. E os primeiros 25 minutos, o Real conseguia desafogar. Tanto que daí surgiram as defesas do Neuer. O Bayern pressionava. Teve uma chance ali com 8 minutos do Pamecano, que poderia abrir o placar. O Carreira estirou em cima da linha. O Bayern continuou ali em cima, o Olise dando muito trabalho. O Bayern trocando passes no campo do Real. Kimmich movimentando, assim, se movimentando, atuando em todos os lados do meio campo e distribuindo o jogo como poucos. Uma baita atuação do Kimmich. Destaque, obviamente, para o Olise, que estava, além de encontrar passes, se movimentando, chegando ao ataque e finalizando. Mas o Bayern ficou somente no 1-0 aos 40 minutos. O Bayern consegue tirar o 0 do placar, o que aparentemente poderia complicar muito a vida do Real. O gol do Luiz Dias, numa assistência, inclusive, do Olise, se não me engano, ou foi do Gnabry, acho que do Gnabry. O Olise faz assistência no segundo gol. Mas o 1-0 parecia um placar até que saiu barato para o Real, mesmo ele tendo oportunidades no primeiro tempo. Até os 25 minutos o Real conseguiu desafogar, conseguiu sair na transição em velocidade e teve 3 boas chances. 2 do Vini, que param em boas defesas do Neuer, um chute de fora da área que o Neuer vai buscar no canto baixo, defesaça, e uma do Mbappé, que talvez tenha sido até a melhor delas, entre essas 3. O Valverde sai em velocidade na transição também, o Real explorando o contra-ataque, arrasta o meio campo, dá um passe em profundidade, o Mbappé chega na frente do zagueiro e finaliza, bate cruzado, o Neuer também vai buscar. E ali, você teve uma movimentação do Bayern que foi cansando o Real, essa é a minha visão, e depois dos 25 do primeiro tempo, o Real cada vez mais pressionado, incomodado, o jogo começou a incomodar o Real, a ponto de que, para ajudar o setor de defesa, de marcação, cara, ali aos 30 e poucos minutos, 35 mais ou menos, o Mbappé estava marcando o Olise na ponta direita do Bayern. O Olise estava ali atordoando a vida do Carreiras e o Mbappé foi tentar fazer uma dobra na lateral esquerda defensiva do Real. O Mbappé. Isso não é natural. E claro que ele precisa contribuir defensivamente com o time, mas na sua intermediária, do lado da sua área, na verdade, a gente cobra dos atacantes de alto nível, do Vini, do Mbappé, que inclusive tem deficiência nisso, não costumam fazer, da pressão alta, do incomodar como o Harry Kane faz, no campo do adversário, do incomodar a saída de bola. Mas o Real estava quase um 5-5-0 e o Mbappé estava por ali. Tamanha pressão do Bayern, que recompensou o time alemão fazendo 1-0 com o Luiz Dias. No segundo tempo, o intervalo parecia que nem tinha acontecido. Aos 30 segundos do segundo tempo, o Harry Kane aumenta na bola que o Olise deixa para ele na entrada da área, ele bate colocado de fora mesmo, e não dá para o Lunin chegar. Belíssimo gol do Harry Kane, recompensando a boa partida que ele fez. E ali parecia que o negócio ia desandar mesmo, porque era como se já não tivesse tido um intervalo e o jogo estava muito a favor do Bayern. Tá errado, porque aí as coisas começam, o Real Madrid começou a entrar no jogo. Aparentemente, o Real só conseguiu demonstrar uma intensidade no jogo depois de sofrer 2-0. De verdade mesmo, de entrar no jogo, de ter coragem, de se expor, o que quando precisava se expor, afinal 2-0 no placar
péssimo para qualquer time, ainda mais jogando em casa num confronto de mata-mata. E o Real não ficou naquela mesmice do primeiro tempo de marcar num 5-5-0, de sofrer a pressão e deixar o Bayern jogar. Mudou isso, foi para cima, começou a se conectar. As substituições da Berloa fizeram bem ao time, o Bellingham entrando, ajudou no meio campo, o Brahim também reforçando aquele setor, contribuindo muito por ali. E o Real entrou na partida, o Real começou a jogar, o Real foi para cima, o Real começou a se expor mais e ainda assim sofreu menos gols. Depois que o Real abandonou aquela marcação em linha baixa, o Real não tomou mais nenhum gol e conseguiu encontrar um. O Mbappé, numa jogada que começa pelo meio campo, chega à linha lateral com o Arnold, ele faz o cruzamento para a área, o Mbappé finaliza com o Neuer ainda tocando na bola, mas não conseguindo evitar que ela entrasse. E o Real, naquele momento, já era melhor. Com o 2-1, ficou ainda mais confortável o jogo pro Real e com mais ímpeto, né? Tava melhor antes de diminuir. Quando diminui, o Bayern sente completamente o gol. E não seria nenhum absurdo se o Real Madrid tivesse conseguido empatar. Não fez, graças a uma grande atuação de Manuel Neuer. Ainda teve mais algumas defesas no jogo. O Neuer chegou a 8 defesas, se não me engano, na partida como um todo. Sai com o prêmio de melhor em campo justíssimo aos 40 anos de idade. Cara, aí tem um parênteses. A gente já falou do cenário total do jogo. Falando individualmente dos personagens principais da partida, o Neuer, ele estava sendo cogitado de não iniciar a partida. O Bayern estava sofrendo com a crise de lesões no gol, que inclusive afetou o Neuer. O Neuer voltou de lesão no final de semana. Jogou a primeira partida depois da lesão contra o Freiburg e parecia completamente sem ritmo, inclusive falhando no jogo no campeonato alemão. E aí, ele vem para esse jogo repleto de dúvidas sobre a questão física dele, por volta de lesão aos 40 anos de idade. Um Bayern que, inclusive, está estudando a renovação do Neuer por mais um ano, que ainda não renovou, vai deixar para o final da temporada. Esse jogo pode ajudar muito, porque mesmo sem ritmo que ele faz é surreal. Assim, defesas que beiram milagres e inúmeros, né, de defesa. 8 defesas para um cara da idade dele. O Bayern cogitou a possibilidade de começar com um jogador da base, um goleiro da base de 16 anos. Felizmente não fez. O Neuer decisivo contra o Real Madrid, impede o Real o Real teve 3 ou 4 grandes chances de gol, chances claras. Fez uma apenas porque o Neuer estava lá para impedir as outras. Outro destaque do Bayern, além do coletivo muito forte montado pelo Kompany, um time que sabe jogar, que pressiona o adversário, que incomoda, e que tem no Olise, assim, um grande distribuidor de jogo, um cara muito forte no drible, na velocidade, no arrastar a defesa, que bagunçou o Carreiras. O Carreiras não conseguiu encontrar o Olise no jogo e ainda deu uma assistência pro gol do Harry Kane, que fez a parte dele, né? O Kane tá ali para fazer seus gols, além de, obviamente, ele deixar em campo muito mais do que somente isso, mas fez o que estava ali pro 9 ser feito, pro 9 fazer. E o Olise com mais uma assistência, 29 assistências na temporada pro meia-direita francês, que joga uma barbaridade. E que é muito importante para o Bayern, inclusive, que vai jogar de uma maneira mais confortável em casa, com o placar a seu favor, pode sair mais em velocidade, sair em transição no espaço que o Real vai deixar, o Olise pode ser fundamental para dar a classificação para o Bayern de Munique na volta. E se o Real tem essa esperança da classificação, passa por Mbappé e Vinícius. Mbappé, o cara que conseguiu furar o bloqueio do Neuer, além de parar algumas vezes nele, jogou bem, fez o que assim poderia estar ao alcance dele fazer, em um primeiro tempo que excluiu ele do jogo praticamente, ele foi mais defensor do que atacante, e o Vini, que teve as melhores oportunidades, sai com um aspecto negativo do jogo, né? O Vini tomou decisões ruins durante o primeiro tempo e durante o segundo tempo. Errou um gol que não se perde, um gol no segundo tempo que o Arnold lança a bola, o Upamecano erra no corte, e o Vinícius tem todo o tempo do mundo, todo o espaço do mundo, sem marcador para enfrentar o Neuer. Ele opta pelo drible, arrasta para o lado, tira o Neuer, mas tira também no gol, porque estava muito sem ângulo já, bate para fora e perde o que é a grande oportunidade do Real no jogo, mais do que a chance do Mbappé até, se duvidar. O Vini tomou decisões ruins e o preço foi cobrado. O Real sai com um resultado negativo, perde por 2-1, se mantém vivo com certeza, não dá para duvidar de Real Madrid. Quando se trata de Real Madrid na Champions League, não se duvida do Real. É um time que tem capacidade sim de reverter esse resultado na Alemanha, mas apesar de você não duvidar do Real, a questão toda é, se o Real jogar um jogo como jogou o segundo tempo, pode buscar essa classificação. Mas claro, ele vai correr mais riscos, ele vai ter que ceder espaços. E o Bayern tem toda a capacidade de aproveitar. É um ataque que fez
bem mais de 100 gols na temporada. Então, Kane, Olise, Luiz Dias, principalmente os pontas para transição e velocidade, pode ser o calcanhar de Aquiles do Real no jogo da volta. Mas ele precisa fazer o que ele fez no segundo tempo, porque um jogo em que ele ceda a posse de bola para o Bayern, sem dúvida nenhuma, a classificação seria no caso, né, alemã. Então, tem esses dois cenários. Depende-se de uma condição específica para o Real reverter esse resultado. Precisa ir para o jogo, jogar, como fez no segundo tempo. E para o Bayern, vai precisar ser preciso. O Bayern teve oportunidades ali no final de fazer o terceiro gol com o Luiz Dias, principalmente. Ele precisa não perdoar. O Luiz Dias cometeu o erro de não matar o jogo, de perdoar. O Bayern vai precisar ser mais preciso para garantir a classificação. Mas, vantagem alemã, jogo na Alemanha semana que vem, ainda não tem nada decidido, assim como no confronto entre Arsenal e Sport. O jogo da volta é na Inglaterra e o Arsenal tem a vantagem. Fez 1-0 fora de casa, teve gol no lado do Havertz no segundo tempo, mas ele, mesmo nos acréscimos do segundo tempo, conseguiu fazer 1-0, que dá uma vantagem curta, mas super importante para o Arsenal jogando em casa, deve garantir a classificação para enfrentar quem vem de Barcelona, Atlético de Madrid, enquanto o Real Madrid ou o Bayern enfrenta quem vem de Paris Saint-Germain e Liverpool. A gente vai comentar tudo aqui no canal. Valeu, tamo junto, até o próximo. Se inscreve se você chegou por aqui agora ou me acompanha, me segue se gostou do vídeo. Valeu, até o próximo. Tchau.